Fala galera, beleza? Mais um vídeo do teu canal Papo Nada Sério. Tô eu de novo contigo aqui, hoje para trazer mais um vídeo especial, tá? De um assunto que, embora seja muito comentado nas aulas de história, é um assunto que não é tão conhecido assim pelo público em geral. Então, se eu der oportunidade, eu gosto de falar um pouco, de ouvir um pouquinho sobre o Tratado de Madrid. É isso aí, um tratado assinado entre os reinos de Portugal e Espanha no final, pelo menos na segunda metade do século XVIII, e que trouxe muita controvérsia e também muita carnificina, e que de fato houve ou trouxe muita controvérsia, tá, no momento da aplicação dele. Uma vez que o Brasil disputava com a Espanha, né, o Brasil, quando eu falo Portugal, disputava com a Espanha, né, a delimitação de seus territórios por força do que tinha acontecido no Tratado de Tordesilhas. A gente vai entender todo esse emaranhado no vídeo de hoje. Vocês não perdem por esperar, beleza? Ok? Mas enquanto isso, quem ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, dá essa força lá, se inscreve, aperta lá o sininho de notificação para estar recebendo toda semana nossos vídeos, beleza? E divulga, compartilha os nossos vídeos aí com seus amigos, colegas, parentes, enfim, quem você quiser e puder indicar. E quando terminar de assistir o vídeo, deixa lá o like, tá? Para fortalecer mais ainda o nosso canal. Tranquilo? Combinados? E também os seus comentários, importantíssimos, não precisa nem falar mais, né? Porque é tão importante que vocês deixem os seus comentários. Estão prontos? Então já, daqui a pouco, vamos conhecer um pouco mais sobre o Tratado de Madrid e as suas consequências para o território brasileiro, inclusive com a sua expansão territorial lá na segunda metade do século XVIII. Já eu volto. Espera aí. O Tratado de Madrid, celebrado a 13 de janeiro de 1750, dispunha que Portugal entregaria a colônia do Sacramento à Espanha, em troca do recebimento do território dos sete povos das Missões. Devido às dificuldades das demarcações e à resistência suscitada pela Guerra Guaranítica, as disposições do tratado foram anuladas por um novo diploma, o Tratado de El Pardo, celebrado em 12 de fevereiro de 1761. Para que a gente possa entender toda essa dimensão da adoção do Tratado de Madrid, a gente tem que voltar um pouco antes na história para poder entender como foi que tudo isso começou. Vocês sabem que a Espanha, né, desde 1492, com Cristóvão Colombo, conseguiu encontrar novas terras que foram ratificadas então com o Américo Vespúcio. Essas terras descobertas por Colombo se tornaram América, tá? E desde então Portugal exigiu de fato da Espanha uma parte dessas terras, uma vez que eles tinham aí fóruns em comum, que era justamente o Papa, né, a Igreja Católica e o seu líder maior, que acabou então assentando a questão aí e permitindo que Portugal tivesse acesso a partes, né, parte pequena dessas terras na divisão geral, de forma que eles estabelecem o Tratado de Tordesilhas lá por volta de 1496, basicamente isso. Porém, desde a União Ibérica, né, lá em idos de 1580, que esse tratado passa a estar em desuso. Vocês devem lembrar que a União Ibérica foi justamente a unificação das duas coroas, tanto a portuguesa como a espanhola, tá, sob o comando de Filipe II, que então era rei da Espanha, mas que devido à vacância, né, do trono português, por falta de um herdeiro direto, e de alguma forma Filipe era um herdeiro indireto, tinha parentesco para poder herdar de fato o trono. Ele consegue fazer isso, unifica as duas coroas, e desde então o tratado entra em desuso, uma vez que tudo que era da Espanha passa para Portugal e vice-versa. Ok? Deu para entender tudo aí? Só que depois disso as controvérsias recomeçam de novo. Porém, nesse momento, existe aí um outro fator importante a ser julgado, que é justamente a expansão territorial dentro do Brasil, tá? Que nas dimensões originais que o Tratado de Tordesilhas, tá, indicava, tornou-se praticamente 3, 4, 5 vezes maior do que aquela primeira delimitação do Tratado de Tordesilhas. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, daqui a 2 semanas a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse Tratado de Tordesilhas, né, o que ele determinava e como determinava. Acompanha lá para vocês poderem entender isso que eu estou falando agora. O Tratado de Tordesilhas, ele passou a ficar em desuso geral aí, tá? Uma vez que os bandeirantes, notem, os bandeirantes
principalmente os paulistas, eles começam a desbravar o interior, né, do território pertencente a Portugal por força do Tratado de Tordesilhas e vão além, né, daquela delimitação original, inclusive invadindo parte, né, do território que originalmente vai pertencer, né, por força do Tratado de Tordesilhas, à Espanha. Então, o que passa a existir aí é justamente a questão factual do uso do território. Então, você deixa, tá, ou perde-se a força de lei, tá, o direito legal pelo tratado, pelo direito de fato. Qual seria o direito real? Era aquele que era determinado no Tratado de Tordesilhas. O direito de fato, tá, passa a subentender-se como sendo aquele que naquele momento estava se desenhando, que era justamente a exploração de outras partes, né, do território que não pertencia a Portugal por força do Tratado de Tordesilhas, mas da Espanha, mas que agora os bandeirantes conseguem desbravar e passam a usufruir, né, das condições naturais que aqueles territórios, logicamente, dão ou passam para eles, certo? Ok? Tranquilo em relação a isso? Por isso que seria muito lógico e viável que se tentasse haver um outro acordo, tá, ou um outro tipo de tratado para que houvesse uma racionalização daquele momento. Qual era a questão racional ali? Ora, parte dos territórios que pertenciam à Espanha por força do Tratado de Tordesilhas estavam sendo ocupados por colonos portugueses. Eles já haviam feito tantos benefícios naquela região ali que não tinha nem porquê, né, a Espanha se intrometer em querer fazer algo, né, que só iria gerar, de fato, mais conflitos entre eles, inclusive conflitos armados que poderiam levar a mais mortes. Tá? E a partir desse momento, o Tratado de Madrid ele passa a ser sugerido, né, e passa a ser determinado, né, ou até mesmo aceito, para que essa nova realidade na divisão territorial e até nas limitações territoriais, né, que levariam em conta aí alguns marcos naturais, pudesse entrar em vigor. Por essa razão, lá, né, no começo de 1750, conforme já observou aí, esse tratado ele é estabelecido. E por que é importante se destacar o que esse tratado de fato propôs nessa questão? Como eu já falei para vocês, né, ele substituiria o Tratado de Tordesilhas, indicando que aquilo que havia sido adotado, né, ou de alguma forma conquistado pelos colonos portugueses por conta das suas expedições no interior, adentrando em partes do território que pertencia à Espanha, por força do Tratado de Tordesilhas, a partir do Tratado de Madrid, esses territórios passam então a pertencerem agora oficialmente àqueles colonos portugueses, deixando de pertencer à Espanha. Você fala, mas a Espanha deu de mão beijada? Abriu assim mão disso? Não. Em troca, né, do reconhecimento, tá, para Portugal desses territórios explorados e agora já utilizados por colonos portugueses, os espanhóis vão pedir também algumas cessões, ou seja, que Portugal ceda partes de alguns territórios que pertenciam a ele por força do tratado, tá, mas que haviam sido de alguma forma também, a exemplo que aconteceu com os colonos portugueses, explorados e consolidados também por colonos espanhóis. É o que nós podemos botar aí nesse emaranhado justamente, tá, a colônia de Sacramento, tá, a região que hoje é do Uruguai, porém, tá, lá em idos do século XVII, tá, foi fundada ali uma vila, inclusive por orientação do Império Português, nessa época, onde Manuel Lobo ele vai funda essa vila de Sacramento, tá, e passa a habitar ali, essa região onde hoje está o Uruguai, tá certo? E enquanto isso, né, basicamente onde hoje fica o Rio Grande do Sul, foi fundada a colônia dos Sete Povos das Missões, que era justamente um território basicamente jesuíta, onde os jesuítas haviam estabelecido essas missões para catequizar os índios, tá certo? Mas existiam colonos de fato explorando aquela região também, e era um território pertencente aos portugueses. Então, por força de um outro tratado, que é o Tratado de São Ildefonso, tá, que era uma espécie de complemento do Tratado de Madrid, há a troca desses territórios.
Tá? Então vocês notem que há uma contrapartida em relação a isso aí, certo? Ok? Foi justamente essa contrapartida que gerou polêmica, né? Protestos e, de fato, tá? Revoltas violentíssimas, principalmente por parte dos indígenas que habitavam aquela região e que já tinham um contato muito grande com os jesuítas, que haviam, afinal de contas, fundado aquelas 7 missões, ficavam naquela região ali, tá? E que agora seriam devolutas ou seriam trocadas, né? Passando para o domínio português, aquelas terras ali, tá certo? Enquanto a vila, né? Ou colônia do Sacramento passaria, então, agora a pertencer à Espanha. Então haveria uma troca de fato em relação a isso. E quais foram as consequências? Galera, demais. Houve a reação por parte de jesuítas, tá, e dos índios, e eles foram massacrados impiedosamente em 1566, para que Portugal pudesse haver de fato esse território, para que a troca, né, pudesse ser efetivamente feita. Houve justamente a necessidade, tá, de coibir esses protestos, essas revoltas comandadas por jesuítas e também pelos indígenas. Interessante, até indico a vocês o filme A Missão, né, com o Robert De Niro e o Jeremy Irons, tá, uma produção da Columbia Pictures de 1986. Filme muito bom, recomendo, tá? É um filme excelente que ele explica justamente em cima de um enredo, né? De uma história fictícia, de personagens fictícios, mas que ao mesmo tempo traz ou eleva a questão dos personagens reais que existiam e do conflito que houve, né? Então ali vocês vão entender de fato de que maneira foi tratado todo esse emaranhado, né? A ponto de se decidir essa troca, essa inversão nas posses desses locais, a colônia do Sacramento passando para a Espanha e o território das 7 missões passando então para Portugal. E houve justamente aí alguns trâmites feitos que vão levar justamente a essa imposição, né? Ou seja, os jesuítas vêm com uma imposição de cima para baixo, tá certo? E junto com os indígenas eles proporcionam uma resistência a justamente a apregoação, tá? Ou a validação desse tratado. Beleza? Ok? Se vocês assistirem o filme, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. De fato, foi bem interessante. Você sabia que a colônia do Sacramento foi fundada em 1679 por Manuel Lobo, a mando do Império Português no século XVI? Tá certo? Vale destacar aí as questões que envolveram justamente os interesses, né, de classes, os interesses das pessoas envolvidas ali, né? Basicamente a questão religiosa, por conta do território das 7 missões pertencerem, não o pertencer legal de lei, mas pelo fato dos jesuítas terem ali justamente sacramentado 7 missões em que eles consideravam importantes, né, para a expansão da missão jesuíta, que era a catequização dos índios. Eles tinham 7 missões, todas as 7 tinham aí índios, né, sendo catequizados e prestando serviço aos jesuítas, mas em torno existiam os colonos que trabalhavam, né, que eram mercadores, comerciantes, que precisavam de alguma forma seguir com a vida, e uma vez mudando o comando, decidiriam se ficariam lá ou partiriam então para a colônia de Sacramento. Quem era espanhol, logicamente deveria seguir para lá, e quem era português continuaria ali, já que aquele território passaria, né, ao controle português. Mas aí tinha a questão indígena, né, tinha a questão religiosa com os jesuítas, e uma vez que eles exploraram e ajudaram a construir, né, a colonizar aquela região, eles não queriam de forma alguma entregá-las de mão beijada, mas eles foram obrigados a deixar aquela região, uma vez que elas passariam aí para o domínio português. E como nós sabemos, tá, nessa época aí, por força, tá, de um decreto feito pelo Marquês de Pombal, os jesuítas haviam deixado o território português, expulsos mesmo. E já que o território das 7 missões, antes da assinatura do tratado, pertencia à Espanha ainda, então ali eles podiam se estabelecer. Agora que iriam para o domínio português e por força da lei, né,
de um decreto do Marquês de Pombal, os jesuítas não poderiam mais estar em territórios portugueses, eles deveriam sair de lá. E isso aí também gerou, uma das razões que gerou esse conflito, uma vez que eles não queriam sair de lá, queriam permanecer e tiveram que enfrentar então as forças combinadas, né, de Portugal e Espanha para que aquele território pudesse ser garantido aí aos portugueses para dar validade ao cumprimento do Tratado de Santo Ildefonso, que era uma prolongação, como já disse para você, um prolongamento do Tratado de Madrid. Beleza? Bom, um assunto bem interessante, bem complexo também, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tá? Fica aqui o nosso agradecimento a vocês por terem também assistido esse vídeo e espero que de alguma forma ele tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre essa questão que envolvia o Tratado de Madrid. Foi um tratado que substituiria então as relações Portugal e Espanha no tocante ao território, tá, das Américas do Sul principalmente, tá, que envolvia Brasil e regiões, né, ao entorno do território brasileiro, e que num ponto significativo, a partir desse tratado aí, o Brasil começou a se dimensionar territorialmente e em termos de limite, tá, ao tamanho, tá, da extensão territorial que hoje predomina, né? Então houve um grande acréscimo ao território brasileiro em relação ao que definia o Tratado de Tordesilhas, e em cima do Tratado de Madrid esse território se amplia e chega bem perto do que é o Brasil hoje em termos territoriais. Beleza? Então, ó, um beijo para vocês, um forte abraço, não deixa de curtir, deixar teu like lá, não deixa também de deixar teus comentários, que a gente aguarda aí para poder ler e saber os nossos rumos, nossos próximos vídeos a serem gravados com os temas. Lembrando que um vídeo, né, sobre o Tratado de Tordesilhas, para que vocês possam entender toda essa questão com base no vídeo de hoje, ele vai ser feito daqui a 2 semanas e com certeza vale a pena vocês esperarem, tá certo? Então conto com vocês mais uma vez. Beijo, tchau, até a próxima quarta-feira com mais um vídeo do nosso canal Papo Nada Sério. Tchau, galera, fica com Deus. Thank you.